Oi gente, boa noite. O vídeo de hoje vai ser mais simplesinho, falando como é que tá sendo esse finalzinho da gestação. Mas antes eu quero dar uma resumida em como foi aí toda a minha gestação até aqui. Bom, eu descobri que estava grávida assim que minha menstruação atrasou, fiz o teste, deu positivo. Eu fiz o teste, eu tava com uns 2 dias de atraso, eu fiz o teste e já apareceu a linha bem forte, a segunda linha, tá? E aí eu fiz o de sangue só para poder confirmar. Logo eu iniciei meu pré-natal e aí ele pediu uma ultrassom. Só que como eu fiz o meu pré-natal num postinho público, ia demorar a ultrassom e eu tive um pequeno sangramento que eu não sabia qual era o motivo desse sangramento. Então eu decidi pagar uma ultra, foi a transvaginal a primeira. Foi baratinho, acho que por volta de uns R$ 80. E aí eu vi que tava tudo bem com o bebê. Se eu não me engano, eu fiz essa ultra com umas 8 semanas. E o sangramento que eu tive, ele foi só uma manchinha, não foi com fluxo, não tinha coágulo. Então a gente deduziu aí que era por conta de ter tido relação sexual. E aí deve ter estourado algum vasinho, alguma coisa desse tipo. Bom, continuei indo para minhas consultas de pré-natal. E eu tive muito, mas muito enjoo nos 3 primeiros meses. Foram bem difíceis, tá? Até cheguei a perder peso. Só que depois dos 3 primeiros meses, tipo assim, foi mágica, o enjoo sumiu. E aí eu fiquei como se nem me sentisse grávida, porque eu não tava sentindo mais nenhum sintoma assim forte, tava super normal, super saudável. Fiz alguns exames de rotina, como o hemograma completo, fiz exame de urina, de fezes, e até então o médico falava que estava tudo normal. Foi marcado uma segunda ultra, mas essa eu decidi deixar pelo SUS mesmo, e eu tava tipo muito ansiosa para poder saber o sexo do bebê. Infelizmente, essa ultra eu tive que fazer sozinho, porque era em outra cidade e aí buscavam a gente de van para poder fazer essa ultra. E eu só pude fazer depois de 22 semanas, porque pelo SUS, pelo menos aqui na minha cidade, eles dizem que a partir de 22 semanas já tá tudo formadinho, então eles só fazem depois de 22 semanas. E acabou que foi marcada aí pra quando eu estava com 23 semanas. Nessa ultra não restou dúvidas que era um menino, porque o bebê, eu tinha comido chocolate, o bebê tava bem agitado e ele mexeu com as perninhas assim, abriu as pernas, aí ganhou tordo e aí deu pra ver o saquinho, o pintinho, tudo direitinho. Daí, o que que aconteceu? Eu mudei de postinho, porque eu mudei de residência, e aí não é o mesmo posto. Aí vai lá eu com medo, né? Porque eu fiquei com medo de pegar alguma enfermeira que, sabe, não me tratasse tão bem, porque o antigo me tratava e tal. Fiquei com medo de ser mais demorado, porque do outro posto demorava muito já, era muito cansativo ficar esperando. Só que pra minha surpresa, eu peguei uma enfermeira super competente e ela era muito detalhista. O outro era um homem e essa enfermeira era uma mulher que tinha acabado de se mudar pro postinho. E aí ela me pediu vários exames e ela notou que no meu hemograma as minhas plaquetas estavam baixas e que o outro enfermeiro não tinha percebido isso. Eu também não tinha percebido, e aí quando eu fui pesquisar eu vi que estava bem abaixo mesmo, porque as plaquetas normais são acima de 150 e a minha estava 94. Então ela pediu para eu fazer um outro hemograma, pediu novamente exame de urina, de fezes também. Só que como eu mudei muito no final da gestação, acho que eu já estava com as 31 semanas, ela me pediu também aquele da glicose. Só que apesar de eu não estar mais enjoando, e eu até gostei daquele líquido que todo mundo falava que eu não ia gostar, que era horrível, na verdade não foi. Ele parece uma soda, ele parece um H2O de limão. E eu achei muito gostoso. Tanto que eu tava em jejum pra fazer esse exame e desceu redondo, assim. E eu pensei que eu não ia enjoar. Só que depois de uma hora eu rejeitei esse líquido. Bom, foi remarcado, né, pra eu fazer de novo esse exame, porque se você passou mal, tudo foi embora, não dá mais pra fazer. E aí eu refiz. E aí eu pensei, bom, como eu bebi muito rápido o líquido, eu vou tentar beber aos poucos, porque de repente foi isso. E aí eu bebi aquele líquido gostosinho, que pra mim parece refrigerante de limão. Passou uma hora, passei mal de novo, não deu pra fazer o exame.
Eu não lembro exatamente quantas semanas eu tava, mas era já 30 e pouco, se eu não me engano. E tem um limite para poder fazer esse exame, então eu não pude mais fazer, não deu para medir a curva glicêmica, né, se eu não me engano, se fala assim. E aí eu não tive essa resposta aí, né, se tem diabetes, se não tem, naquele momento. O resultado do meu segundo hemograma chegou e as plaquetas estavam mais baixas ainda, estavam em 74. E aí eu me desesperei, porque eu já estava muito ansiosa, que inclusive eu já era ansiosa antes, mas na gravidez eu fiquei muito mais. Então até bom falar isso, porque tem muita mamãe ansiosa, mas isso é normal. Porém, eu já estava no nível até mais avançado, porque à noite eu tinha ataque cardíaco, sabe? Quando você acorda e acha que tá morrendo, dificuldade para respirar, enfim, aqueles sintomas de ansiedade que já não é normal. Eu relatei isso para a enfermeira, porque quem me atende no meu pré-natal não é um médico, é uma enfermeira, mas ela muito solícita, fez um encaminhamento e lá no postinho tinha uma psicóloga também. E aí ela marcou algumas sessões e, tipo, melhorou muito. Inclusive tinha algumas sessões, assim, que eram coletivas, que também são bem legais. E eu, como mãe de primeira viagem, vocês já sabem, né? A gente já começa a chorar achando que o pior vai acontecer, que o médico não viu, mas tem alguma coisa errada. E aí ela tinha solicitado um outro hemograma. Na verdade, ela me mandou para um outro posto, para um especialista. E aí ela falou que era normal. Falou que a plaqueta baixa mesmo, por conta da gestação. Mas mesmo assim eu ainda fiquei um pouco preocupada. E aí ela pediu para eu refazer um outro hemograma, mas depois de 37 semanas. Bom, eu decidi pagar esse outro hemograma porque eu já tava de saco cheio de ir no posto fazer esse exame. E aí, pra minha surpresa, deu tudo certo. Minha plaqueta tava em 200 e pouco, depois das 37 semanas. E aí ficou a dúvida, a gente não sabe se foi por conta da gravidez mesmo, ou a enfermeira levantou o fato de que talvez o exame laboratorial do público não fosse muito confiável para essa contagem de plaquetas. Depois desse resultado, eu fiquei super feliz. Dei graças a Deus que não era nada. Minha plaqueta estava super normal. E aí, fiz a minha ultrassom, tudo bem com o bebezinho. E agora estou com 38 semanas mais 2 dias. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Além desses relatos que eu falei, que são dúvidas de muitas pessoas, eu quero falar de como foi, né, como tá sendo esse finalzinho aí da gestação, porque eu vejo as pessoas com muitas dúvidas sobre esses sintomas que eu também comecei a ter a partir de umas 34, 35 semanas, que são pontadas, vocês sabem onde, tipo como se o bebê tivesse empurrando com a cabeça. Gente, isso é super normal. E como eu sou mãe de primeira viagem, eu achei que, tipo, caramba, vai que ele nasce antes do tempo. Ou, tipo, 37 semanas ele já vai nascer, porque eu já tô sentindo isso. E tô aqui com 39 e nada, porque esse sintoma é super normal, porque nesse período o bebê costuma virar e ficar cefálico, então a cabecinha dele fica empurrando, principalmente quando caminha, quando ele tá muito agitado. Então, se você está nesse período, não ache que seu filho já está, ai meu Deus, ele vai nascer prematuro e tudo mais, porque é um sintoma comum do bebê que fica cefálico. E ele tá cefálico até agora. E conforme vão passando as semanas, essa pontada vai ficando mais forte. Até porque, né, parece que o bebê vai encaixando mais, vai descendo mais. E se você fizer exercícios, que eu até postei aqui um vídeo no canal que eu comecei a fazer, porque eu tô com 39, né, e ainda não chegou. E aí eu postei como é que faz. Depois que você faz esses exercícios, aí que você vai sentir mesmo essa pressão dele empurrando, porque eu acho que tá funcionando o exercício, né? Conforme você caminha, você faz exercícios, você dança, ele vai encaixando, vai empurrando mais. E depois de umas 37, assim, eu comecei a ficar com algumas coliquinhas bem fraquinhas e as costas também. Nossa, essa semana tá demais, tá doendo muito, principalmente na hora de dormir. Dor na lombar, que é tipo uma dor nas costas, mas parece que também
é acompanhado de cólicas bem fraquinhas. Então, conforme esses sintomas estão aumentando, aí eu tô achando sim que tá chegando a hora, tá? E a barriga também eu tô sentindo que tá mais baixa. Mas sobre essas pontadas que vocês sentem, também já senti, não queria dizer que tava chegando, era só que o bebê tá encaixado e que é normal mesmo e que ele vai ficar ali batendo com a cabeça aqui e você vai sentir essas pontadas. Então é isso, pessoal. Tô aguardando aí, tô fazendo os exercícios. Hoje eu fui na consulta, né, pra mostrar a ultra, a última ultra, e aí ela falou isso, que o sinal pra eu ir pra maternidade é só se a bolsa estourar. E ela falou também que não precisa ir correndo, que tem bastante tempo aí, porque a bolsa estourou, você vai correndo, chega lá, não tem dilatação, tem que ficar esperando, aquela coisa toda, às vezes manda pra casa. Então ela falou, não vai correndo, estourou, arruma o resto que tiver de arrumar, se tiver alguma coisa ainda pra botar na mala, revisa, toma o seu banho, vai com calma. E sangramento, se for muito intenso, tá? Tipo menstruação também, já pode ir correndo pra maternidade. Ela falou que se for manchinha também, fique em casa. Porque geralmente o tampão com a manchinha de sangue, ele quer dizer que o parto está próximo, mas aí espera as contrações vir para você poder ir para maternidade, não precisa ir correndo também. Então tô aí esperando, vou continuar fazendo os exercícios que eu comecei aí assim que eu postei aquele vídeo. Também já postei vídeo arrumando a mala maternidade e o bercinho também, né? A escolha do bercinho. Que aí, se vocês quiserem, vocês podem clicar no card que vai estar no final, ou se não, entrar lá no meu canal para poder ver esses vídeos e assistir os outros que estão por vir também. Porque eu pretendo gravar aí, ou o dia, se eu não conseguir o dia do parto, pelo menos um relato de parto, enfim. Eu quero compartilhar isso com vocês, então não deixe de se inscrever, de dar um like, de ativar o sininho, principalmente, para poder receber a notificação. Deixa nos comentários também se você se identifica com algum dos sintomas que eu falei. Porque o que eu mais vejo em grupo são mamães desesperadas com os mesmos sintomas que eu tive e que eu também fiquei desesperada por ser mãe de primeira viagem e eu vi que não deu em nada, não era nada, no meu caso, né? Então, pode ser que alguém tenha um sintoma parecido e deu alguma coisa? Pode. Mas é bom eu falar o meu relato para vocês ficarem mais tranquilas, porque eu fiquei tão nervosa e não era nada demais. Não aconteceu nada. No final das contas, deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Continua me acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que foi bem simplesinho, bem intimista, só para poder conversar um pouquinho com vocês. E comentem aí o que vocês acharam, né? Se faltou falar sobre alguma coisa, se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa. E tchau!